Começa agora mais um ETCast. Olá, queridos e queridas ouvintes do ETCast. Eu sou Pedro, apresentador do Primeiro Logística. Eu sou a Francine, apresentadora do Primeiro Logística também. E hoje a gente está com o nosso querido professor do curso de DS, o Sandro. Isso aí, tudo bem? Vamos aqui de novo. Então, professor Sandro, primeiramente a gente queria começar conversando um pouquinho sobre o senhor mesmo, assim, a sua vida. O que o senhor poderia contar um pouquinho sobre você pra gente, assim, hoje? Puxa, sou professor aqui da escola já há muito tempo. Atualmente não estou mais na sala de aula, porque eu tenho trabalhado com projetos para educação à distância, né? Então, aqui é a minha escola sede, mas eu fico deslocado, né? Então, eu até fico em outra unidade, mais perto de casa, assim, onde eu desenvolvo os projetos para EAD. Aqui na ETEC eu entrei em 2011, vim aqui para dar aula de lógica, vim para dar aula de programação, que é mais é o meu carro-chefe, assim, em termos de formação como professor. Mas eu tenho várias áreas de formação, né? Eu fiz outras faculdades, outras graduações, então eu tenho várias áreas que eu atuo também. Mas, assim, o magistério sempre foi uma paixão, eu sempre gostei, então eu sempre quis ser professor mesmo, eu sempre tive vontade de ensinar. Eu era aquele tipo de pessoa assim que fica do lado de alguém, a pessoa tá mexendo num jogo, tá mexendo num produto, alguma coisa, e eu sei como que faz aquilo, e tô vendo que a pessoa tá com dificuldade, eu fico impaciente, falo, posso te ajudar? Você se importa, né? Eu sou assim, essa pessoa, eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar, eu gosto de instruir, e sempre gostei muito de sistematizar as coisas para que elas fizessem sentido. Então, tipo, em lugares que eu trabalhei, em empresas que eu trabalhei, mesmo quando eu não era era só um profissional como desenvolvedor, como programador, como analista de sistemas, eu acabava me envolvendo com a sistematização de processos para conclusão de etapas, para conclusão de algum serviço que a gente fazia. Então, como a coisa era tudo feita meio todo mundo junto, isso me incomodava. Então eu criava roteiros. Então, antes mesmo da gente pensar em projetos como a gente pensa hoje, eu estou falando de 1990, é uma época bem diferente dessa, né? Onde não existia Windows ainda, a programação era muito escrita, né? Naquela época eu já tinha um senso assim de que eu tinha que planejar melhor, tinha que projetar, tinha que equilibrar a equipe, trabalho de equipe. Então isso tudo veio meio como intuitivo em mim, né? Hoje faz todo sentido, mas na época não. Então eu sou profissional de TI, desde que eu me conheço por profissional, professor, porque eu sempre amei mesmo, gosto de ser professor, e hoje trabalhando com EAD, ajudando pessoas aí de tudo que é lugar, porque lá no EAD lá a gente tem uma referência, lá não é só Estado de São Paulo, não é só ETEC, né? A gente tem gente de todo lugar, de países, da América, de fora também das Américas, tudo que acessa o nosso portal e acompanha também os cursos nossos. Que interessante. Então, assim, o senhor prefere dar aula EAD ou mais em sala de aula, assim, tipo... gosta mais do contato pessoal, assim, presencial ou online? Essa pergunta ela é muito importante, porque quando eu falo que trabalho com a EAD, eu necessariamente não estou dizendo que eu dou aula em EAD, eu não sou um professor EAD. Eu construo ambientes para que as pessoas estudem à distância, mas eu mesmo não sou professor do EAD. Eu prefiro a aula ao vivo, eu prefiro o contato pessoal, eu prefiro... Ainda que eu entenda que você pode fazer, que é possível fazer bastante mesclas, né? Eu dou aula no ensino superior. Então, por exemplo, tenho aulas assim que eu dou que é muito difícil. Dou aula de matemática discreta, é uma disciplina loucura, é lógica, matemática, é uma doideira, é muito absurdo. E às vezes você dá uma aula de 50 minutos, 2 aulas de 50 minutos para uma turma que está cansada, que trabalhou o dia inteiro, que chega na faculdade, assim, sabe, tá bem desgastada. Você sentar e dar uma aula muito, muito profundamente descritiva
é muito cansativo. Então eu preparava as aulas em vídeo e distribuía para eles. Eles iam no meu canal, assistiam uma pré-aula minha, que aí eles colocam na velocidade que eles quiserem, e aí à noite o que eu fazia era retomar aquele assunto. Então eu juntava, era híbrido, né? O curso não era um curso EAD, era um curso presencial, mas eu adiantava algumas informações usando os mecanismos que a gente tinha à distância, né? Isso hoje a gente chama de sala invertida. E você primeiro passa o conteúdo, primeiro passa a experiência, depois eu trago ele para a sala de aula para explicar. Então é gostoso. Eu prefiro o tete a tete, eu prefiro ter contato com o aluno, mas eu não abro mão dos recursos online, não, que eu acho que eles colaboram bastante. Aqui mesmo na ETEC, meu último tempo dando aula aqui, a gente usava bastante, já estava usando o Teams, né? Usou por causa da pandemia, depois a gente acabou ficando usando com ele, né? E não abandonamos a ferramenta, não, porque acabou sendo uma ferramenta muito boa para isso. Então os alunos conseguem ter um contato. Mas eu prefiro mesmo o bate-papo e tal. O problema só é que hoje em dia, assim, você pegar um professor hoje, eu trabalho 40 horas por Centro Paula Souza. Eu não conseguiria dar tudo isso de aula. Não tenho mais saúde para conseguir fazer isso, que essa é uma realidade dos professores, né? Eu tô com 52 já, né? Hoje eu não tenho, 20 anos atrás eu fazia isso, tipo, eu entrava às 7h30 da manhã na escola, saía e pingava de uma escola para outra, saía 11 horas da noite da escola, às vezes. Eu trabalhava o dia inteiro, pegava o curso noturno, entrava às 7, saía às 11. Eu dava conta, tinha gás, tinha 20 anos, 30 anos de idade, você aguenta, vai que vai, o corpo ajuda. Depois você toma um café e aguenta a noite toda, chega em casa, batia um frango com maionese, dormia a noite inteira, acordava de manhã a trabalhar. Com 50 e pouco eu não consigo mais. Não consigo. Posso fazer um comentário com todo respeito, o senhor tá muito conservado, viu? Ah, obrigado. Você poderia falar só um pouco mais sobre essa matemática discreta? Eu fiquei um pouco interessado. A matemática discreta, ela tem um amigo meu, Jackson, quando eu comento sobre matemática discreta, ele fala que é uma matemática tímida, né? Você fala, quanto que é 2 mais 2? É 4. Não, não é isso, não. É lógica, mas imagina que você pega o conceito lógica binário, né? Verdadeiro, falso, sim, não, tal, e traga para elementos e use eles para construir equações. Então, pega um elemento P e pega um elemento Q. O elemento P ele pode ser verdadeiro, falso e o Q também. Você não sabe o que eles são, mas aí você diz que P e Q. Então, você colocou uma relação E. A relação E é uma conjunção. Então você vai para a tabela verdade, você vai ver o que a relação P e Q pode responder para mim quando P é verdadeiro, por exemplo. Entendeu? E a busca sempre é para uma tautologia, né? Uma equação que sempre me dê uma resposta verdadeira. Quais os elementos que eu preciso mexer? Óbvio, foi uma equação muito simples, mas você tem outros que na lógica, você não é da área de TI. Não, eu sou da área de logística. Na lógica de programação, estou falando lógica de programação. A matemática discreta é um estudo matemático da lógica. Necessariamente a gente usa na programação, mas não é de programação. Mas você tem na lógica normalmente o e e o ou e o não, né? Na matemática discreta você tem o e, o ou, o não, o implica, replica. Você tem vários outros elementos de conexão que dão respostas diferenciadas. Então a matemática discreta ela é um estudo tautológico, né? Um estudo que busca tautologia senso-verdade, né? Um resultado verdadeiro, um resultado aprovado, um resultado que passa, né? Passa. Se tudo isso acontecer, essa equação ela funciona no nosso modelo. E aí eu ensinava esse tipo de relação, e aí cada uma delas tem algumas nuances e formas da gente mudar ela, né? Você pegar um P e Q ou não que poderia ser, por exemplo, um P implica Q. Entendeu? Exemplo, eu não lembro mais porque faz tempo que eu não dou essa disciplina, né? Coisa que você tem que ficar relembrando, né? É doido, doido, é loucura. Essa pergunta é bem interessante. Para você, desde os inícios dos seus estudos, qual que é a importância dos estudos para você? Olha, deixa eu contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei, né? Porque eu já participei de outros podcasts aqui do ETCast, né? Eu venho de uma família muito pobre, né? E com 7 anos de idade, minha mãe se divorciou.
Falando em 1978, uma mãe divorciada não era bem falada no bairro, vamos dizer assim. Então eu vivia numa situação de pobreza, assim, eu não tinha fartura, não tinha... A gente em casa dividia mistura, contava as misturas, eu só via refrigerante no dia da compra e era só um copinho americano que eu te dividia, era uma garrafinha, eu, minha irmã e um tio que tem a mesma idade que eu morava com a minha avó daí, né? Às vezes, o contexto que eu vivia, contexto social, olhava pra gente como eu e meio que me definia. Esse garoto não vai ser nada. Olha só, mãe dele divorciada, morando com a avó, uma família que não tem recurso, pobre, então quase... Então era assim, sabe? Essas brincadeiras de mau gosto de gente do bairro, de gente da escola, professor às vezes desdenhada a gente. Eu lembro que uma vez saiu uma lapiseira Poli, né? Era uma novidade e eu, na minha escola do estado e tal, mas não tinha escola privada na época, então todo mundo estudava. Tinha gente rica, tinha gente pobre, todo mundo estudava na mesma escola. E por um acaso eu ganhei uma Poli do meu pai, né? Meu pai... vez quando eu via ele, e aí quando meu pai me via, ele comprava presente, né? Via ele uma vez por ano, às vezes chegava 2, 3 anos sem ver meu pai. Mas quando via, ele dava presente. Aí ele me deu essa tal da lapiseira Poli, coloridinha e tal. Não era maravilha, mas era uma lapiseira, né? E um garoto cheio da grana, bem riquinho da minha turma, tinha uma igual, ele tinha, e ele perdeu a dele, e me viu com a lapiseira, né? E aí ele falou com a professora que eu tinha pegado a lapiseira dele, né? Eu devia ter 9 anos de idade, eu acho. E a professora me levou para a diretoria, porque eu tinha roubado a lapiseira do garoto, né? E eu fui acusado de ser um ladrão com 9 anos de idade, porque eu era pobre. E aí depois a mãe do garoto achou a lapiseira, porque daí ele parece que ficou com 2, né? Ele ficou quieto. Aí a mãe dele foi na escola, e daí acabaram descobrindo que eu não tinha pegado a lapiseira de ninguém, que de fato eu estava falando a verdade, eu tinha ganhado meu pai. Eu só era pobre, mas o meu pai me deu uma lapiseira, mesmo eu sendo pobre, uai, qual o problema, né? Sim. Mas só estou dizendo isso para afirmar o seguinte: naquela época, final de 70, início dos anos 80, eu vivi uma realidade que dizia que eu não ia ser nada na vida. Simples assim, né? Eu lembro que eu tinha meus 10, 12 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de reciclar não tinha esse termo, mas eu separava garrafa de vidro lá no meu bairro lá, porque era isso que a molecada ia fazer, e começa já, porque essa vai ser a sua vida, né? E isso ia ser assim sempre. E aí aconteceu uma virada de chave, que eu acho que quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu fui pro exército, com essa mesma mente, essa mesma mentalidade, tá? Eu não tinha nem ido para o ensino médio, eu parei de estudar, achava que... Porque estudar para quê, né? E aí mas a idade me levou para o exército, eu fui para o exército. E aí lá no exército, convivendo com aquelas pessoas lá, eu fui muito forçado a me valorizar. É muito forçado a me valorizar. Parece que é o contrário. O pessoal acha que vai pro exército, né? Fica gritando, você quer lá, rasteja aí, paga 10, paga 20. Não, muito pelo contrário. Eu tive que resgatar valores que eu achei que eu não tinha. Sim. E quando eu saio do exército, eu saio do exército com uma outra mente. Primeira coisa que eu faço é matricular numa escola para fazer o ensino médio. Primeira coisa. E foi difícil, eu queria fazer técnico, eu não conseguia passar no METEC na época, vocês não acreditam nisso, mas houve um tempo em que o vestibulinho da ETEC era concorrido tanto quanto um de engenharia na Unicamp, assim, era uma fila enorme de gente, era muita gente querendo estudar e você tinha que ser bom, chegava a fazer cursinho, vestibulinho preparatório para prestar a prova da ETEC. De tão puxado que é. Hoje tem ETEC em todo canto. Naquela época tinha ETEC em Campinas, uma ETEC em Americana, uma ETEC em Piracicaba. Ou você ia para Piracicaba, para Americana, para Campinas. Você não tinha ETEC. Não tinha. Eu não tinha conseguido entrar, e aí eu fiz um colégio privado mesmo. Fui tentar pagar. Eu falei tentar porque eu quase não dei conta, né? Eu trabalhava das 9 da manhã até as 5 da tarde no comércio da cidade. Digitador.
Aí eu saía do comércio e ia pra escola. E era americana, pegava ônibus. Eu passava numa lojinha que tinha ali na cidade, que era de papelaria, e a moça da papelaria me dava a Andréia, lembro dela até hoje, amiga. Ela me dava uns cartõezinhos pequenininhos, e eu levava na escola e eu vendia no intervalo como correio elegante. Para os meninos, dá para as meninas, não tinha. Imagina, o celular surgiu 15, 20 anos depois. Ainda aquele tijolão ainda. Mas aí eu vendia, e isso era o dinheiro para eu pagar o passe para eu voltar para casa. Quando eu chegava em Santa Bárbara do Oeste, que estava em Americana, eu voltava para Santa Bárbara do Oeste. Você pensa que eu ia para casa dormir? Tinha uma empresa que trabalhava num shopping que tem no centro da cidade, ali no Pinguim, e ela capturava endereços de correspondência e montava bancos de dados. E eu trabalhava como digitador quando eu voltava da escola. Aí das 11 da noite até 1h30, 2 da manhã, eu trabalhava digitando o endereço e eu ganhava centavos por endereço que eu digitava. E essa foi a minha vida até eu conseguir terminar o ensino médio. Quando eu termino o ensino médio, eu consigo um estágio em Campinas, um programador. E aí eu catei minhas coisas e fui morar em Campinas sozinho, dividi casa com gente que eu conheci na empresa. E era assim, eu lembro que eu vendia meus passes, ia trabalhar a pé e usava o dinheiro do passe para comprar, porque o meu salário de estagiário pagava só o meu aluguel, eu não tinha como ficar, não tinha como sobreviver, eu precisava de dinheiro para comer. E a gente fazia isso. Mas, assim, isso foi um período da minha vida. Por um tempo, a coisa foi melhorando. Eu consigo trabalhar numa empresa maior, eu consigo... primeira vez que aparece técnico de programação na minha carteira, assim, sabe? Para mim, foi uma vitória, né? Então, depois vou para a faculdade, depois eu faço outra faculdade, depois faço uma terceira faculdade. Hoje eu tenho três graduações, tenho 2 pós, tenho um mestrado... e não quer, e ainda quero estudar ainda minha esposa quer morrer comigo, porque eu ainda falo em fazer mais alguma coisa, né? E eu diria que a educação, ela teve um papel muito grande nessa virada da minha vida, em eu ser quem eu sou hoje, assim, e não sou um exemplo de pessoa, assim, que se deu bem na vida, tá? Sou classe média, dirijo um carro popular, ainda pago meu imóvel, que está financiado ainda no banco. Eu tenho uma vida modesta só, mas muito feliz, muito satisfeito com aquilo que eu conquistei. Mas eu diria que tudo começou com a virada de chave, né? Se eu não tivesse virado aquela chave, eu ia continuar acomodado com quem eu sou. Eu acho que talvez a maior virtude de nós, seres humanos, é a capacidade de não nos acomodarmos. Porque todos os animais se acomodam, todos. Todos eles se acomodam no ambiente onde eles vivem, todos. Se você mora em apartamento e tem um cachorro pequenininho, ele vai se adaptar no apartamento. Se você mora numa chácara e tem lá os seus animais, eles se acomodam na chácara. Eles sempre se acomodam no ambiente onde eles estão. Eles são vencidos pelo cotidiano. Nós, seres humanos, não. A gente não se acomoda, a gente consegue olhar e dizer, não, onde eu tô não está bom, eu preciso melhorar, e seja o que for, seja um relacionamento que não está bom, seja uma casa que pode ser melhor, seja uma formação que não está completa, seja uma profissão que eu quero conquistar, a gente consegue olhar e dizer, não está bom. O problema é se a gente vira a chave para correr atrás dessas mudanças. Eu comecei muito acomodado, tanto que eu fui tarde para a faculdade. Eu terminei tarde meu ensino médio, eu retardei essas etapas da minha vida porque eu achava que eu não dava conta, porque era isso que eu ia ser mesmo, né? Mas para completar, eu ganhei a confiança de todo mundo do bairro. Quando eu ia visitar minha avó lá, os vizinhos da minha avó, todo mundo me cumprimentava e todo mundo, pô, Sandro, fiquei sabendo, cara, nossa, tá morando longe agora, pô, o que você tá fazendo lá? E quando eu chegava de carro visitar minha avó, assim, né, e não que isso fosse assim, nunca precisei disso, sabe? A maioria deles eram amigos meus, a gente brincava na rua e continuaram sendo. Alguns deles eu encontro até hoje. Eu não precisava disso, eu não estou dizendo, não é um tipo tapa na cara, não é isso. Mas há uma satisfação em você perceber que a previsão negativa não foi para frente.
Eu acho que isso é algo muito bom, muito valoroso pra gente. Eu achei muito comovente essa história, assim. Eu acho que é uma história bastante de superação. E eu acho que é isso que as pessoas às vezes precisavam pensar mais, sabe? Acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais acomodadas. Eu acredito muito nisso. E eu achei muito bonito. Eu acho que as pessoas deveriam pensar mais assim, de, poxa, não tá bom isso. Por que eu não vou melhorar um pouco mais? Por que eu não vou buscar mais isso? Por que eu não tento progredir mais? Acho que as pessoas tendem a regredir mais hoje em dia. E eu acho que isso é importante, acho que os jovens de hoje em dia escutar isso. Porque hoje tá tudo muito mais fácil. Na sua época não era muito mais fácil assim, não tinha internet, por exemplo. Então, um trabalho de escola era, sei lá, não sei nem como é que pesquisava. Na biblioteca, acho que através de um livro. Deveria ser coisa assim. Hoje em dia não, tem internet, a gente pode pesquisar no chat GPT. São coisas que vieram pra ajudar, mas que às vezes acomodam mais a gente. Então, acho que é uma lição de moral até. Buscar melhor, assim, as oportunidades, correr mais atrás. Assim, em relação ao seu aplicativo, né, de aulas EAD, gostaria de saber mais um pouquinho sobre ele, assim, funcionamento dele, como que a gente pode acessar, se é para todo mundo. Ok. Eu já estava trabalhando num projeto em São Paulo com EAD quando o Tom Wellington foi diretor aqui da ETCAP, era meu coordenador lá de pedagógico, hoje está lá de novo com a gente no GEAD. Onde eu trabalho na ETEC se chama GEAD, G-E-E-A-D, Grupo de Estudo de Educação à Distância. E lá no GEAD eu trabalhava servindo as plataformas de curso técnico online. Eram cursos técnicos, existem ainda, os cursos técnicos estão lá ainda, funcionam e tal. Mas aí o Tom me chama para um projeto junto com ele que se chamava MOOC. Uma sigla nova, eu não sabia o que era no começo, tivemos que aprender. MOOC é Massive Open Online Course, que é a ideia de um curso rápido, um curso massivo para grande alcance, né? E um curso aberto. Aberto significa sem limitação para acesso. Aberto significa que qualquer pessoa que quiser pode fazer. Um curso aberto, massivo e rápido. Então isso que é um MOOC. E aí, para construir cursos dentro desse perfil, dessa filosofia MOOC, que era mais comum fora do Brasil. No Brasil não tinha tanto, mas hoje é bem comum. Hoje, se você procurar MOOC no Google, dá um Google lá, MOOC, o primeiro que vai aparecer é o nosso, o Centro Paula Souza, porque o Centro Paula Souza é pioneiro, a gente é bom mesmo, e o resto que se acomode, fazer o que? Aceita. Mas todo mundo fez MOOC hoje em dia. Então você vai lá no Instituto Federal, tem MOOC, a Tintec tem os MOOCs dela também, que são muito bons. Então tem MOOC em várias plataformas, você tem MOOC hoje em dia. Alguns até chamam MOOC, mas foge um pouco da filosofia, porque não é curto, é longa duração. Ou às vezes eles chamam de MOOC porque tá na moda, mas o curso não é aberto. Você tem que ter uma idade mínima ou tem que estar dentro de um grupo específico para poder fazer. Aí não é aberto. Para ser aberto, eu pego no pé. Quando o pessoal fala, não, conheceu o MOOC aqui e tal, eu falei, quem pode participar? Só profissional que está aqui com a gente. Então não é MOOC, né? Então é Massive Course, mas Open não é Open. Então tem o curso. É online e curso só, é MOOC, né? MOC só, não é MOOC. Mas aí a gente começou a escrever esses cursos primeiro. O primeiro que lançou foi Mercado de Trabalho, em 2014, que agora, em 2024, 10 anos depois, a gente relançou o Mercado de Trabalho. Na verdade, foi em janeiro agora que a gente relançou. Ele estava pronto já, mas a gente resolveu virar o ano. Ele foi relançado porque o mercado de trabalho em 2014 era diferente do mercado de trabalho agora. Ele teve que adaptar o curso, né? E também as ferramentas que a gente tinha na época não eram tão boas. A gente desenhou um curso muito mais bonito. Então, assim, esses cursos, eles são rápidos, para começo de conversa. E eles são livres. Qualquer pessoa pode fazer e no tempo que quiser, durante o tempo que quiser e quando quiser. Ou seja, ela pode começar hoje, pode começar mês que vem, pode começar ano que vem. O curso está lá. Ela pode se inscrever e não fazer. E depois de 6 meses voltar lá e fazer o curso. O curso está lá. Ele fica quietinho.
né? Ele exige uma interação autônoma. É o aluno que diz como ele quer estudar e quanto ele quer estudar e quantas vezes ele quer estudar. Porque o curso fica lá mesmo depois que ele se forma. Então, sei lá, a gente tem um curso, por exemplo, de Arduino, programação em Arduino. Ou no caso de vocês, né, que são outras áreas, deixa eu tirar um pouquinho da formar. Mecânica de motos. Tem um curso de mecânica de motos. Tem lá uma aula sobre como trocar o óleo da moto. Como você faz para você trocar o óleo da sua moto. Você fez o curso, fez as atividades do curso, tirou um certificado lá de 30 horas. Agora eu tenho um curso MOOC de mecânica de motos, né? Então não é um curso de aprofundamento, não é um curso de aperfeiçoamento, não é um curso de pós-graduação, é um MOOC, que é um curso rápido, 30 horas sobre mecânica de moto, e abrange lá alguns temas. 2 anos lá que ele fez o curso, o rapaz precisou trocar ele mesmo o óleo da moto dele, como é que eu faço mesmo? Volta lá no MOOC e assiste nova aula, porque tá lá, tá disponível. Entendeu o conceito? Então assim, você faz quem quiser. Quando? Quando quiser. Em quanto tempo? Quanto tempo que você quiser. Você que manda. É você que controla lá. E aí você faz usando internet, usando um navegador. Aí pode rodar no celular, pode rodar no computador, pode rodar no tablet, pode jogar numa televisão grande dessa aqui. E você faz no ambiente que você quiser. Precisa só de um endereço de e-mail, porque você tem que fazer uma inscrição mínimo, né? E esse MOOC, ele só funciona só no Brasil? Então ele só tá no Brasil? A gente tem gente do Paraguai, das Américas, a gente tem alunos assim que já entraram e já fizeram alguns MOOCs, mas que honestamente são brasileiros que estão fora do Brasil, né? Que conhecem o Centro Paula Souza, que vê uma propaganda e quer fazer o curso, acaba fazendo. Aí o identificador de região acaba apontando lá para a Califórnia, mas não é porque existem estadunidenses fazendo o curso. É porque brasileiros provavelmente estão lá, porque o curso está todo em português, né? Então, assim, em qualquer área, você não tem nenhum registro, nenhum controle de IP que proíbe que ele não rode fora do Brasil. Ele roda em qualquer lugar. É um domínio que está aberto em qualquer região. Talvez na América do Norte, na Coreia do Norte não, mas fora isso, eu acho que nos outros lugares está rodando tudo. Tá certo. Eu queria saber, teve algum outro projeto de aplicativo que você já trabalhou, além desse? Não, esse no Centro Paula Souza, eu tô há 10 anos focado que eu trabalho muito produzindo mídia, né? Eu gravo muito vídeo pro Centro Paula Souza, eu faço muito áudio pro Centro Paula Souza, mas geralmente ali no GEAD mesmo, e às vezes para algumas ETECs, né? E às vezes algum socorro para alguma escola, eu faço algumas edições, né? Teve um grupo aqui que precisou mandar um vídeo para uma feira de ciência, o Rony entrou em contato comigo, virou uma madrugada que a gente captou todo o pessoal gravando e tal, mandou, eles gravaram aqui nessa sala, inclusive, aí mandou para mim o material, eu fiquei depurando, cortando, fazendo a edição. O legal é que eu comecei a editar vídeo para minha filha, né? Minha filha tem um canal no YouTube há muito tempo atrás, que já saiu dessa, de ser youtuber, mas na época ela queria ser, eu comecei a aprender a editar vídeo por causa dela, né? Comecei para entender como é que era a linguagem dos vídeos, para ela, para a juventude, para o grupo dela, né? Para esse métier, para esse nicho, essa é a palavra, o nicho, eu comecei a assistir vídeos para entender, né? É diferente pegar um cara que está acostumado a editar vídeo de casamento, coloca para fazer fazer corte de podcast, ele vai fazer um corte talvez com a visão dele e talvez não alcance o público, então eu fui entender. Aí eu aprendi a editar e gostei demais e tô até hoje editando vídeo. Eu, Centro Paula Souza, me coloco às vezes nesses projetos. Na minha casa eu tenho um mini estúdio lá, adaptado lá para fazer vídeos. Interessante. Gente, eu achei isso muito, muito legal, sério. Que pai dedicado. Gente, que pai bonitinho. Eu queria fazer essa observação que eu achei muito fofo. Muito fofo, de verdade. A Ana Júlia já tá com 24 anos. Não, faz 25 anos esse ano que tá casada já. Mas na época ela tinha 14 para 15 anos. Quis. Mas tudo começou porque ela tinha dificuldade em geografia. O professor queria que ela apresentasse trabalho na sala e ela tinha vergonha de falar. E aí a gente começou com as filmagens para incentivar ela a falar.
né? Hoje é uma tagarela nata, hoje apresenta projeto, hoje tá fora de série, hoje é outra Muito coisa. fofo Mas eu mesmo. tenho 3, tá? Tem a Ana Júlia, a Ludmilla e a Maria Laura. Eu confesso que realmente é difícil editar vídeo. Principalmente eu que já tentei, eu não consigo, mas ela que consegue, assim, a gente aqueles novos aplicativos de edição, principalmente o CapCut, né, agora que dá pra, nossa, salva muito nas horas de salvar. Vixe, se eu de tivesse um fazer. CapCut há 10 anos atrás, meu Nossa, Deus, perfeito. 10 anos atrás. Acho que agora a gente pode falar um pouco sobre os EADs, né? Ah, sim. Vamos falar um pouquinho sobre a plataforma EAD? O site nosso do Centro Paula Souza é o MOOC, né? MOOC. São 2 O's mesmo. Isso é mooc.cps.sp.gov.br. É Centro Paula Souza, GovBR, não tem como a gente errar, já está acostumado, né? E aí, quando você entra nesse portal, aí você vai ter lá um banner, um vídeo explicando e tal, e aí você tem aqui o que a gente chama de cardápio, todos os cursos que estão rodando. Quer ver? Deixa eu colocar aqui nessa câmera. Aqui. Essa aqui. Essa aqui. Isso. Essa aqui, olha lá. Roda assim, ó. Tem todos. Aí, ó. Tudo isso é cardápio de curso que a gente tem hoje, tá? Eu não lembro a conta exata, mas acho que deve estar em 19 cursos por aí. E tá saindo aí no mais um mês e pouco, tá saindo o AutoCAD de novo. Aqui tem o AutoCAD, mas ele é antigão. A gente redesenhou o AutoCAD e vai sair de novo, né? Eu sou o que a gente chama de design instrucional. Se alguém perguntar, professor Sandro, o que o senhor faz hoje? Hoje eu sou um design instrucional. O design instrucional é um profissional que desenha, né, o ambiente de um curso. Então eu faço toda essa parte de comunicação visual, faço design. Mas hoje, ó, só rapidão, quer que eu falo o nome do curso e digo em poucas palavras o que ele é, pode ser? Pode ser. Aí se algum chamar atenção, se você quiser, professor, me explica esse. Gostei desse. Então tem o AutoCAD, né, que é um curso que a gente tem videoaulas que mostram como usar essa ferramenta que é para projetos, né? No caso, quem usa bastante isso é engenheiro, né? Curso de Arduino, que é um curso para programação Arduino. O curso Canvas, que não tem nada a ver com o Canva. O Canva saiu antes do Canva, que é esse programa para mídia, para imagem. Todo mundo usa Canva. O Canvas, a palavra Canvas vem de blocos, que é um método de administração, na verdade. O Canvas é gestão, seria a gestão ou administração do seu negócio. Tem nada a ver, vai ter que mudar o nome dele, porque um monte de gente se inscreve achando que é um curso sobre o Canva, e não tem nada a ver. Design Photoshop, que é isso mesmo que ele faz, ensina como mexer com Photoshop. Design Thinking, que é maravilhoso, é um curso para você que tem um projeto na cachola e não consegue botar ele em prática. Eu tenho na minha mente que eu quero escrever um livro sobre romance, uma história policial aqui em Montemor, tá tudo aqui na minha cabeça, mas eu nunca consigo, faz 3 anos que eu tenho essa ideia, eu não consigo. Faz o curso Design Thinking, ele ajuda você a fazer o design do seu pensamento. Como você pega o seu pensamento e transforma ele em obra completa. Então você tem todos os passos, você tem lá todos os momentos exatos, né, de quando você concebe, quando você se inspira, quando você começa a transcrever isso para modelos, prototipar, até você chegar no projeto completo. Aí tem o curso de espanhol básico e o de inglês básico, que é isso que ele é mesmo, é só uma introdução às línguas, tá? Curso com exercício, com videoaula, bastante coisinha, bem legal. Curso de felicidade, que é um curso que foi desenhado, o design dele foi feito sobre a minha orientação, mas quem pensou no design, cor, toda a paleta de cor, todos os ícones, tudo, um curso de comunicação visual ali de Americana, da ITEC de Americana, do Polivalente. Foram os alunos que escreveram o design e eu só coloquei para funcionar só. Né? A gente estava comemorando 100 mil inscritos na plataforma. Para comemorar 100 mil inscritos, a gente lançou o curso de felicidade, que é um curso famoso nos Estados Unidos, Harvard. Gente, são informações que eu tenho, mas assim, imagina, a última vez que eu mexi com o curso de felicidade faz só uns 6, 7 anos. É Shar Ben Jahar, que é o nome, é um judeu, ele tem um curso de felicidade lá em Harvard, e aí a gente pegou o modelo do curso dele e adaptou para o contexto brasileiro. Mas é basicamente um curso sobre psicologia positiva, um curso que ajuda você a tentar se enxergar no seu ambiente, para você perceber que existe muita coisa boa
para a qual você pode se alegrar, ao invés de ficar olhando só para as coisas ruins e se chatear. Mais ou menos isso, tá? Resumindo aqui, 12 horas de curso. Gestão de conflitos, gestão de pessoas. Gestão de conflitos, como lidar aí com pessoas diferentes. Gestão de pessoas, como você gerir material humano. Quem trabalha com RH tem que fazer o curso de gestão de pessoas. Vendas, um curso de vendas, como você pega um produto e bota ele no mercado, como você lidar com o mercado, como você conversa com o mercado, né? Mediação em EAD é um curso para professores ou para quem quer entender como é que funciona o universo do EAD. E aí tem o aperfeiçoamento pessoal em inteligência artificial, que é o mais recente que a gente lançou, que é um curso que ensina mesmo como funcionam as inteligências artificiais, como você usa ela a seu favor e como você se estressa menos com ela, né? Sim, porque, por exemplo, as aulas de prompt, gente, essa aqui, ó, eu estava perguntando errado para minha inteligência artificial. A minha inteligência artificial e a minha burrice parece que é natural, né? Então, eu preciso, às vezes, me orientar melhor. E as aulas do professor Rogério sobre como elaborar seus prompts, como você se comunicar com as inteligências, como você conseguir extrair informações de fato inteligentes, é muito boa, porque a gente fica patinando. Às vezes a gente chega lá na inteligência artificial, faz perguntas, pede coisas absurdas sem dar as referências exatas. E o professor Rogério Silva, ele que é o pensador desse curso, vamos dizer assim, é o professor conteudista, como a gente chama, e ele gravou as videoaulas, né? Então ele faz a trajetória direitinho, assim, muito legal, são aulas muito boas. Acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso, eu achei interessante, porque realmente inteligência artificial é o futuro e já está chegando agora. Eu, pelo menos, que já estudei um pouco do mercado de vendas e marketing, e tem muito daquilo, né, de se você souber usar bem a inteligência artificial, você consegue ali fazer muitas coisas, né? Sim, não. O universo é em expansão dentro da inteligência artificial. Hoje eu uso modelos de inteligência artificial tanto para corrigir roteirização, para corrigir linguagem. Por exemplo, o curso MOOC, ele tem uma característica muito curiosa. Você não consegue pegar um curso EAD e transformar ele no MOOC sem passar por uma tradução de línguas. Assim como a gente traduz do inglês para o português, eu preciso traduzir o texto de um livro para um curso MOOC. Porque a linguagem que a gente usa, ela é dialógica, ela é uma linguagem que traz muitas perguntas para o aluno, é uma linguagem que leva o aluno numa rota de colisão com a informação. Então, ou seja, o aluno ele está aprendendo enquanto ele está lendo. Até as questões que a gente faz dentro do MOOC são questões de cunho instrutivo. É uma pergunta, mas para responder o aluno acaba aprendendo. Então, isso é um método de linguagem que você fazer na mão e sozinho demanda pessoas, demanda revisão, demanda tempo, demanda muita coisa. Então, hoje eu faço uma revisão que eu chamo de imersão, é a minha imersão no curso, para entender o curso. Atualmente eu estou fazendo isso com o AutoCAD, entendendo o curso, porque eu vou escrever o ambiente dele, já estou escrevendo, inclusive. E aí eu levo isso para a inteligência artificial e falo assim, olha, checa esse roteiro e vê onde a linguagem ainda não está ok, onde você pode me ajudar. E como ela já tem as instruções do que é um MOOC, o que é linguagem dialógica, o que quais são os conceitos de atividade, como isso tudo já está no universo vamos dizer assim, da mente da inteligência artificial que me ajuda, então ela faz esse processo para mim. Então ela consegue pegar o meu roteiro e consegue apontar falhas, consegue melhorar algumas frases, consegue trazer uma proposta muito mais bem acabada. Quem que ganha com isso? O aluno. Com certeza. O aluno, entendeu? O aluno, isso é muito bom. Aí, deixa eu ver, aplicativos informatizados, que é um curso básico de introdutório de Word, Excel, PowerPoint. Ética e cidadania, que é um curso igual ao que vocês fazem, né, no curso de vocês, Ética e Cidadania, mas ele é um curso mais amplo, porque no caso de vocês está focado na área de vocês. Sim. Esse ele está amplificado, né? Então ele encaixa em qualquer curso. Então quem está fazendo informática, quem está fazendo logística, quem está fazendo ADM, quem está fazendo secretariado, pode acompanhar esse curso. Ele é muito bom. Tá muito jóia esse curso, viu? E tá bonito. Tá bonito. Como tá bonito esse curso?
Eu fico, não, eu sou apaixonado por excelência. Não me peça para varrer uma calçada e deixar folhas para trás. Eu não dou conta, eu não consigo. A minha mente não consegue assimilar. Eu só faço se ficar bem feito. E este curso de ética, o desenho dele, ele tá tão bonito que ele tá assim muito acima da expectativa. Ele ficou muito bom. Finanças pessoais, como lidar com seu dinheiro, como organizar as finanças da sua casa. Esse é um curso para quem é recém-casado. Ele é um curso para quem tá no primeiro emprego e tá pegando o primeiro salário na mão. Ele é um curso assim para ajudar. É um curso também para quem tá endividado, porque ele tem também ali ele tem rotas, ele tem caminhos para quem tá com conflitos financeiros, está precisando colocar em ordem, tá um caos, está precisando dar uma regulada aí nos gastos, né? Aumentar as receitas, diminuir as despesas, e como que eu faço isso? Então ele traz dicas, né? Gestão do tempo, que é um curso redesenhado, ele já tinha saído anteriormente, a gente redesenhou, lançou ele de novo. Mecânica básica de motos, introdução à monitoria ambiental, que é um curso pré-requisito para você se tornar um monitor ambiental dentro dos parques da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. A Fundação Florestal do Estado de São Paulo é uma autarquia do Estado, assim como é o Centro Paula Souza. E em parceria com a Fundação Florestal, a gente escreveu esse curso para eles. Esse curso ele é um pré-requisito para qualquer monitor ambiental do Estado de São Paulo. Então, mas não é só para isso, né? Você pode fazer para saber como é o trabalho de um monitor ambiental, conhecer como que é a fauna paulista, como que quais são, né, as vegetações que existem no estado de São Paulo, quais são os parques estaduais do estado de São Paulo. Tudo isso você vê nesse curso aqui, ele é muito bom, muito bem. Só que ele é todo, eu fiz o design dele, mas quem escreveu o conteúdo dele é o pessoal da Fundação Florestal. Curso Mercado de Trabalho, totalmente revitalizado para todo mundo que está no ensino médio, terceiro ano, faz esse curso. Ele é muito bom. Ele ensina como é que você se comporta numa entrevista, ele ensina como você faz seu currículo, ele mostra para você como é que você faz uma entrevista online, ele... Sabe, quando você conseguiu um emprego, como é o seu comportamento no seu emprego? Qual é o comportamento profissional? Como que eu devo me comportar? Como que eu me destaco com relação a todo mundo que está aqui comigo? E é um curso que pega alguém que era para ser uma massa amorfa no meio de uma empresa que só ia cumprir o seu estágio e sair fora, para alguém que vai ser efetivado e vai construir carreira. Esse curso é o diferencial entre essas duas pessoas. Eu acho muito interessante essa parte de saber sobre o mercado de trabalho. Eu fiz um curso aqui de Montemor, acho que pouca gente conhece, que é a ONG Novo Dia, o OSC Novo Dia, que fala um pouco sobre isso do mercado de trabalho, essas coisas. E você aprende ali sobre direitos, sobre preservar o meio ambiente e como se portar dentro do mercado de trabalho. E eu achei muito interessante aprender sobre isso, porque tem muita gente que, né, assim, chega numa entrevista de emprego usando uma roupa totalmente inadequada, né? E mediante a isso, calma, esqueci o que eu ia falar. Deu branco. Não tem um curso MOOC para isso, viu? Quando Não tem a gente tá falando sumiu da cabeça, não tem curso. Acontece bastante. Mas eu acho que o que ele queria dizer é que, tipo assim, tem muitos aspectos, por exemplo, nesses cursos, tem muitos aspectos que são muito importantes. Por exemplo, essa parte da ambientação, né, da natureza, assim. É muito importante hoje em dia a gente saber o que agride a nossa natureza ou não. Porque a gente tá passando por um processo, assim, que o mundo tá muito, assim, poluído, tem muita poluição, aquecimento global. Então, acho que é um ponto muito importante. Além das finanças, acho que hoje em dia é uma coisa muito importante. As pessoas acho que estão muito sem consciência de dinheiro. Assim, Shopee, Mercado Livre, tá afetando um pouquinho a cabeça do pessoal. Além de também, assim, moral, ética, essa coisa de cidadania, né, do próximo. Dentro e fora do mercado de trabalho, acho que isso é muito importante. E todos esses aspectos, assim, eu acho que é muito realmente importante a gente saber, conhecer. Então, eu recomendo muito fazer um curso desses.
para nós, adolescentes que estamos aqui, mas também para pessoas mais adultas que já estão formadas, mas que querem conhecer mais, porque nunca é tarde demais pra gente aprender uma coisa nova ou aprimorar aquilo que a gente já sabe. Tanto que ele falou de vários cursos aqui, né? O senhor falou, que foram revitalizados, porque as coisas mudam, as coisas avançam, então acho que sempre é bom a gente estar progredindo. Acho Legal. muito interessante. E essa ideia de você estar sempre aprendendo, eu vivo isso na prática, porque, que nem eu sou muito privilegiado, eu sou o primeiro aluno de todos esses cursos. Quando eu fiz o curso Gestão do Tempo, eu escrevendo o design do curso e estudando o material, eu acabei mudando o meu formato de trabalho, né, com as minhas atividades. Eu aprendi isso com o curso. Assim, dicas que ele dá sobre como você gerir o seu tempo, como você controlar a sua agenda, como você priorizar, como você definir o que eu vou fazer primeiro. Nossa, meu dia está começando. Quais coisas que eu tenho para fazer? O que eu vou fazer primeiro? O que eu tenho para o que eu não posso deixar de fazer esse dia? Pode ser até 5 horas da tarde, mas eu não posso sair daqui sem resolver esse problema. E você conseguir misturar tudo isso e conseguir criar uma forma de você gerir bem o seu tempo para que você consiga fazer tudo. E sem sentir culpa depois também, porque quando a gente está fazendo gestão do tempo, a gente inclusive vai controlar o tempo que a gente precisa para descansar. Eu preciso me beneficiar também. Então, hoje eu tenho uma prática assim, de cada etapa que eu acabo do meu trabalho, eu levanto, saio da minha mesa, eu vou respirar o ar lá fora, vou tomar um pouco de sol, bebo uma água, tomo um café, aí eu volto. Qual que é o próximo tópico? Eu estou me presenteando, né? Essa é uma regra para você não procrastinar, mas é de um outro curso. Mas no Gestão do Tempo, a gente trata coisas assim. Então, eu acho que... vai falar que eu não tenho coisa para aprender? Eu tenho, eu continuo aprendendo. Então, vale a pena mesmo, viu? E é tão rápido, gente. É curso de 20 horas, 30 horas, você nem vê o tempo passar. Você começa a fazer e os designs estão bonitos, o material tem bastante informação comunicativa, vídeos, áudios, tem podcasts que a gente gravou usando inteligência artificial hoje em dia, né? A gente usa bastante. Mas assim, a gente tem bastante instrumentalidade que estão condensadas nesses cursos para que você tenha várias fontes para conhecer isso que a gente está querendo ensinar a vocês. Então, os cursos são bons, são rápidos, são práticos, rodam em qualquer tipo de aparelho, funciona onde você quiser e ainda te dá um certificadinho depois que você pode usar. Você pode colocar no currículo. Foi essa parte que eu achei interessante, você poder fazer a qualquer hora. Então, tipo, se eu começasse a fazer hoje, e vamos dizer, eu fiquei sem tempo, e aí no próximo ano eu poderia voltar. Ele ainda vai estar lá do mesmo jeito. Vai estar lá do mesmo jeito, esperando você. Alguns cursos descontinuam por causa de se tornarem obsoletos, como aconteceu no mercado de trabalho, né? Aí ele acaba saindo do ar, mas ele sai para entrar um modelo novo daí. Então, o que às vezes pode acontecer, você ficar um ano fora, você voltar, o curso não está mais lá, mas você tem um novo modelo do curso, tem que se inscrever de novo. Nossa. Isso pode acontecer. Mas a gente costuma avisar, né? Que nem a gente está colocando lá o aviso no AutoCAD, avisando que esse AutoCAD vai ser descontinuado em breve, que daqui uns 2 meses mais ou menos a gente vai lançar um novo AutoCAD. Então quem está fazendo essa AutoCAD ou espera sair o novo, ou conclui logo, né? Para não ficar sem ele, né? Depois, né? Mas assim, não é traumático, né? Teve ali casos, assim, a gente estava o curso, por exemplo, de Gestão do Tempo tem 3 módulos, 3 abas. O cara tava na segunda aba, o curso saiu do ar e entrou o novo. Nossa, perdi minhas 2 primeiras abas. Gente, mas é tão rápido, assim, tipo, é só fazer de novo, né? E outra, o curso tá melhorado, então faz ele de novo, faz ele melhorado, né? Ele quer agradecer, na verdade. E por último, o que eu queria te perguntar é se você tem alguma dica pro pessoal que tá assistindo a gente, os espectadores. Dica? Um monte. Mas vamos falar. Alguma dica assim, me dá um norte. Uma dica sobre o quê? Direcionada aos estudos, assim, ao futuro, principalmente nós jovens, aqui, que a gente está aqui na ETEC. Ótimo. Eu contei para vocês um pouquinho da minha história, né? E eu falei que eu cheguei tarde, né? Nos meus estudos formais, né? Eu perdi muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, mas durante muito tempo eu me culpei. Assim, por que eu não comecei antes, né? E eu diria isso, não perca tempo.
A balada que você vai hoje, se você for na semana que vem, vai ser a mesma, não vai mudar nada. Algumas experiências que a gente vive hoje, que a gente acha muito importante para as nossas vidas, daqui 10 anos não vão significar exatamente nada. 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 Mas aquele livro que você deixou de ler, aquela prova que você não fez direito, aquela matéria do professor que você não valorizou, essa vai te seguir pelo resto da vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Use bem o tempo que vocês têm. Use bem. Porque é mais difícil. É muito mais difícil. Eu, quando estava numa das minhas graduações, já não aguentava mais tanto tempo em sala de aula. Já era difícil. E eu com uma turminha de 17, 18 anos, fazendo o primeiro ano de faculdade, e eu com meus 30 e pouco, ali tentando aguentar. É mais difícil. Quanto mais tarde você começar, mais difícil vai ser. Então inverte, né? Começa agora, começa já, não perde tempo. E é óbvio, a gente tem que ter espaço para diversão, não estou falando que não é para... tem que ter entretenimento, mas o entretenimento, ele não resume a vida de vocês, né? O entretenimento é uma parte da vida de vocês. Vocês têm que ter vida com a família, tem que ter vida amorosa, tem namorado, tem namorada, tem que ter amigos na escola, tem que jogar uma bola, tem que ter tempo para todas essas coisas, mas também existe o tempo de estudar. Não dá para você pegar só uma dessas coisas legais e fazer de toda a sua vida só isso. Né? Só viver pro namoro. O cara não estudou 3 anos até porque só namorava. Beijou na boca até fazer curva no bico, né? Mas daí... Saiu da ETEC e largou a namorada. E aí vai burrão pra faculdade. Pô, e aí, o que ele ganhou? Né? Entendeu? Tipo, não é só isso. É bom namorar, mas não fique só focado nisso. É bom jogar bola, mas não fique focado só nisso. A não ser que o futuro seja ser jogador de futebol ou jogadora de futebol. Mas assim, o que eu quero dizer é tenha equilíbrio na sua vida e não despreze as coisas que parecem chatas hoje. Que é ler um bom livro... que é se preparar bem para uma prova, que é prestar atenção numa aula e conseguir absorver do seu mestre que está lá ganhando pouco e dando o melhor dele lá para você. E você absorver isso, porque ele está aí há anos fazendo isso, ele conhece bem. Daqui 20 anos, quando estiver no mercado de trabalho, aquela dúvida que você tirou na sala de aula vai ser usada de alguma forma. Então, aproveite dos seus professores, valorizem seus professores, valorizem demais. Os meus melhores amigos foram os meus piores professores, no sentido de ser aqueles que mais foram carrasco comigo. Posso terminar com uma última história? Pode. Eu tive um professor numa disciplina, acho que foi na minha segunda faculdade, foi na segunda, e nessa segunda faculdade o curso só tinha de manhã. Então eu fazia o curso das 7h30 da manhã até a 1h, almoçava no restaurante da faculdade, marmita que eu levava marmita, esquentava no micro-ondas, almoçava e ia para a empresa. Entrava às 2h da empresa e saía às 10 da noite da empresa. Essa segunda faculdade. E eu tinha um professor que ele era mala comigo. Ele era muito mala comigo. E uma vez eu comentei com a turma assim, falei assim, gente, eu acho que o fulano é muito, muito bravo comigo. Eu não sei porque tudo que eu faço ele reclama. Qualquer coisa que eu entrego para ele nunca tá bom, né? E aí um amigo meu, imagina, Sandro, o que é isso, tal? Coisa da sua cabeça. Até que um dia eu tive que fazer uma apresentação de um trabalho, esse professor crau em mim. Quando a gente saiu da aula, o Daniel chegou para mim, esse meu amigo, falou, Sandro, eu acho que ele tem uma coisa contra você, porque, todo mundo entregou trabalho meia boca, ele não falou nada, o seu tava legal e ele desceu o cacete. 10 anos depois... Um amigo meu em comum, que também conhece esse professor, hoje esse professor e eu, a gente é amigo, a gente se encontra de vez em quando, porque hoje a gente é colega de trabalho, a gente se encontra em alguns nichos e ele tá lá. E ele é muito gentil comigo hoje em dia, mas eu encontrei um amigo em comum, fazia pós com ele. E eu falei isso pra ele, cara, o professor foi assim comigo, eu tenho a maior raiva dele, porque ele pegou no meu pé, não sei o que lá, tal. Aí ele falou, ele deu risada e falou, olha... Ele contou mais, porque ele tava dando pós-graduação para esse meu amigo. O Marquito falou isso pra mim. Falou, o professor, ele tava conversando com a gente na pós e ele me disse o seguinte. Quando ele tem alunos que ele percebe que não adianta espremer, que o cara não vai dar mais nada, aquilo, ele é mediano mesmo, ele é medíocre.
cara é medíocre e acabou. Eu não perco meu tempo com ele. Porque ele é isso que ele é e acabou. Mas quando eu vejo um aluno que me entregou um trabalho que podia ser melhor, fez uma prova e podia ter tirado mais, resumiu um livro e podia ter sido mais bem acabado, e ele não fez por algum motivo que eu desconheço, eu pego no pé. Eu sou chato. Eu sou bruto. Porque eu não admito. Se ele pode ser melhor, se ele pode ser excelente, eu vou pegar no pé para ele ser. Se eu perceber que é a pessoa que não tá nem aí, eu não perco meu tempo. Mas se eu percebo que ele é o tipo de pessoa que quer ser excelente, mas não foi, aí eu sou bravo. E aí eu entendi esse meu professor. A raiva até passou. E hoje é um querido amigo. Sempre que eu encontro ele, é alguém que me dá abraço, alguém que pergunta da família, alguém que pergunta onde eu tô, o que tá fazendo, se tornou um grande amigo. Então, seu professor, meu querido etecano, às vezes pode ser um pouco mala com você, mas só exige de você melhor quem quer o teu bem. Quem não quer o teu bem, aceita sua mediocridade calado. Mas quem quer você bem nessa vida, quem vê que você pode ser melhor e quer que você seja melhor, ele vai pegar no seu pé. Então, quando seu pai te der aquela bronca por causa das horas, quando sua mãe te der bronca por causa da sua linguagem, quando seu professor te der bronca por causa do trabalho mal acabado, não pense que essas pessoas estão gratuitamente pegando no seu pé. Elas te amam e querem que você seja melhor. Enxergue isso de outro jeito, tá bom? É isso. Nossa, eu fiquei mexida aqui, gente. Meu Deus. Eu acho que eu vou pegar muito essa dica pra mim, porque às vezes a gente pensa que a pessoa só é chata, de graça. A gente pensa, nossa, tá sendo chata. O pai e a mãe sempre falam isso. Nossa, eu acho que a gente é chata assim de graça, né? Mas realmente. Eu gostei muito de tudo, assim, de toda a história, de todo o desenvolvimento dessa conversa. Achei muito bacana. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer mesmo por você ter perdido um pouco do seu tempo aqui com a gente, vindo conversar com a gente e contar todas essas histórias. Foram muito conviventes, pelo menos pra mim. Tá bom. O Tesouro, vem cá. Olha, gente, a participação especial de mais um tesouro aqui com a gente. No podcast que eu participo, o Ronei aparece no final. Tem um outro que foi lá na biblioteca, lá que ele aparece também no final. Ai, gente. Mas enfim. Sandrão é monstro, hein? Bora no meu coração esse homem. Abaixo que a esposa dele tá aqui. Ai, meu Deus. Mas enfim, galera, é isso. Esse foi mais um podcast aqui, né, Tech de Montemor. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, por favor, dê o seu like, dá like. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, no grupo da família. Manda pra aquele seu namoradinho, aquele seu contatinho, tá bom? E é isso, muito obrigada, professor Sandro. Você foi um querido com a gente, eu agradeço muito a minha conversa, de verdade. Imagina, eu que agradeço o convite, viu? É um prazer estar aqui. Esse ETCast foi um sonho no meu coração, junto com o professor Wagner. E aí tá, esse aqui acho que é o terceiro ano, né, Giovana? Terceiro ano do ETCast. E tá num ambiente muito bonito, tá muito lindo aqui. Eu tô muito feliz. Eu saio daqui tão satisfeito, é tão bom ver esse projeto continuando. Parabéns para vocês, viu? Obrigado. E pra finalizar, mais uma frase. Sonhe alto, sonhe muito alto. É isso.